Você sabia que os vírus estão entre as coisas mais enigmáticas do universo biológico? Eles não são exatamente vivos, mas também não são completamente mortos. São tão simples que cabem em uma gota d'água aos bilhões, e ainda assim, podem parar civilizações inteiras. Mas afinal, o que é, de fato, um vírus? Um vírus é uma estrutura minúscula, feita basicamente de material genético, DNA ou RNA, envolto por uma casca de proteína chamada capsídeo. Alguns possuem ainda uma camada de gordura externa, o envelope lipídico, que pegam da célula hospedeira quando saem dela. Ou seja, ele não é uma célula. É apenas informação genética, como um pendrive microscópico, esperando uma célula para ligar e funcionar. Sozinho, o vírus é completamente inerte. Mas, ao encontrar uma célula viva, ele se conecta a ela como uma chave que se encaixa em uma fechadura. Em seguida, injeta seu material genético e assume o controle da célula, forçando-o a produzir milhares de cópias dele mesmo. É como se a célula fosse um computador, e o vírus, um software invasor. Quando a célula está cheia de cópias virais, ela se rompe, e a infecção se espalha. Para algumas vertentes, o vírus não é considerado um ser vivo. Para ser considerado vivo, algo precisa produzir energia, crescer, responder a estímulos e se reproduzir sozinho. O vírus não faz nada disso. Fora do corpo, ele não respira, não se alimenta, não se move e não se multiplica. Ele só existe, como uma estrutura química complexa, parada no tempo. Mas, dentro de uma célula, se torna algo ativo, perigoso e adaptável. Por isso, os cientistas dizem que os vírus estão no limite entre o vivo e o não vivo. Ninguém sabe ao certo de onde vieram. Existem 3 teorias principais. Teoria da regressão. Vírus teriam vindo de células primitivas que perderam partes até virarem parasitas mínimos. Teoria da origem celular. Surgiram como fragmentos de DNA ou RNA que escaparam de células maiores e aprenderam a se replicar. Teoria pré-celular. Seriam mais antigos que as próprias células, relíquias da época em que a vida estava nascendo, no mundo das moléculas autorreplicantes. Os vírus estão por toda parte. Em cada litro de água do mar, existem mais vírus do que seres humanos na Terra. Eles infectam bactérias, fungos, plantas, animais e até outros vírus. Na verdade, eles são essenciais para o equilíbrio da vida. Ajudam a controlar populações de micro-organismos, participam da evolução genética e até influenciam o clima. E também parte do DNA humano vem de vírus antigos que se fundiram às nossas células há milhões de anos. Ou seja, nós também somos parte vírus. Nosso corpo enfrenta vírus todos os dias. Quando uma célula é infectada, ela envia sinais de alerta, proteínas chamadas interferons, que avisam o sistema imunológico. Logo, células de defesa identificam e destroem as infectadas antes que espalhem mais vírus. Mas os vírus evoluem rápido, criando mutações para escapar dessas defesas. É por isso que temos novas gripes e variantes todos os anos. Nosso corpo é programado para reconhecer e destruir mutações. Mas, quando uma delas passa despercebida, temos um problema. É assim que doenças como o câncer também surgem. E como um vírus morre? Tecnicamente, ele não morre, porque nunca esteve vivo, mas pode ser inativado. Calor, radiação ultravioleta, álcool e sabão quebram suas proteínas e lipídios, destruindo o envelope e desativando o material genético. Por isso, lavar as mãos é tão eficaz. O sabão dissolve a camada gordurosa dos vírus, e eles literalmente se desintegram. Existem vírus tão grandes que parecem organismos completos, como o mimivírus, descoberto em 2003. Ele é maior que algumas bactérias e possui genes que não existem em nenhum outro ser vivo. Esses vírus desafiam tudo o que sabemos sobre a origem da vida. Talvez os vírus sejam uma ponte entre o mundo químico e o biológico, entre o inanimado e o vivo. Os vírus são os parasitas mais simples e, ao mesmo tempo, os mais sofisticados da natureza. Eles moldaram a história da vida e continuam moldando a humanidade. São um lembrete de que a fronteira entre o que vive e o que não vive é mais tênue do que imaginamos. E talvez, entender os vírus seja entender as origens da própria vida.